Encontros com o Futuro, hoje com um convidado muito especial, Leandro Bornack, Chief of Growth Officer da All. Aqui na bancada comigo, Suelen Pedroso, professora da SPM e advogada. Meu nome é Vitória Lopes, eu sou estudante de cinema da SPM. E o Encontros com o Futuro é uma iniciativa do World Observatory da SPM da Prime, o braço das Nações Unidas para as faculdades de negócios no Brasil e no mundo. Seja muito bem-vindo, Leandro. É um prazer estar aqui com você hoje. Bom dia, obrigado Vitória, obrigado Suelen pelo convite e a oportunidade de contar um pouco da história tanto da agência quanto da minha trajetória aqui para vocês. Com certeza. Eu vou começar perguntando da All. Quero saber o que vocês fazem, da história de vocês. Bom, legal. A Endol é uma agência que passou por um rebranding esse ano, né? O nome é novo, soa até estranho para algumas pessoas, mas ele é fruto de um processo de transformação de um negócio. A agência já completou 30 anos, mais de 30 anos, e esse ano tinha um desafio. Ele pertenceu por mais de 20 anos a um grande grupo de comunicação, o segundo maior grupo de comunicação do mundo, que é o Grupo Publicis, mas o fundador da agência, que tinha vendido uma participação para esse grupo, resolveu adquirir de volta o controle acionário da empresa e ser dono novamente do seu negócio. E aí a gente fez esse processo de tornar o nome mais atual e mais moderno, né? A agência se chamava Andreoli e o And é uma referência ao Andreoli, é uma homenagem ao fundador que continua presente no negócio, ativo, e o All é todo mundo, né? São os parceiros que fazem parte da estrutura da agência e nos ajudam a atender os nossos clientes. O nosso core business, nós somos uma agência de comunicação corporativa, ou seja, a gente ajuda os nossos clientes a construir e a preservar a reputação. Então, ao longo desses mais de 30 anos, a gente já atendeu mais de 500 clientes, sempre grandes marcas, sejam nacionais, sejam globais. A gente vem ajudando eles a construir e preservar a reputação. E qual que é o diferencial da sua agência em relação às outras? Você pode abordar isso para a gente entender? Bom, vamos lá. Eu acho que uma das características distintivas do trabalho que a Endol faz tem muito a ver com a abordagem que a gente fala 360, né? O Paulo, quando criou a agência, lá no início dos anos 90, a gente tinha como característica do mercado uma relevância muito grande do papel da imprensa. Então, se uma marca, uma empresa ou um líder precisava comunicar com os seus públicos, ele dependia essencialmente da imprensa para poder fazer essa mensagem chegar a todos esses públicos. Mas o que a gente viu, né, a gente observou depois ao longo dos anos, é o surgimento de redes sociais, agora mais recentemente o papel dos influenciadores e dos criadores de conteúdo. E o que a agência foi fazendo é incorporar todas essas possibilidades, todos esses públicos nas nossas estratégias de comunicação. Então, a agência ela se diferencia a partir do momento que ela não se prende a um formato ou a uma expertise. A gente procura sempre encontrar quais são as melhores ferramentas, as melhores táticas e técnicas para poder conectar a empresa, a marca ou o líder com a audiência que ele precisa comunicar. E pelo que você está falando é interessante, né? Porque ao mesmo tempo que essa menor dependência da imprensa torna essa possibilidade de comunicação mais, acho que mais ampla, mais democrática, mas ao mesmo tempo a gente lida com os algoritmos meio impeditivos. É uma dificuldade na prática para o marketing? Como que funciona? É porque eu não sei mesmo. Estou perguntando para entender. Não, tudo Não. isso a gente pode falar que é a favor, né? Quanto mais a gente conhece do nosso público, quanto mais a gente conhece da nossa audiência, permite que a gente se comunique melhor. Porque eu entendo muito bem quem conversa, né? Quem participa daquela conversa, onde que aquela conversa acontece, em que espaço, em que meio que ela é mais comum, é mais orgânica. E qual é o melhor approach para eu participar dessa conversa sem que eu esteja interferindo negativamente nessa conversa, né? Você me perguntou há pouco sobre o diferencial da agência. E eu diria que, além dessa abordagem 360, um esforço muito grande que a gente vem fazendo
recentemente é a integração justamente de dados, né? Uma cultura data-driven, para fazer com que as nossas decisões de planejamento de comunicação sejam cada vez mais baseados em dados, né? Nós que trabalhamos com comunicação, a gente sofre o que eu costumo falar de achismo. O que é isso? Todo mundo acha que entende um pouco, e é verdade, todo mundo se comunica e se comunica muito bem. Sim. Então, quando a gente vai fazer um planejamento de comunicação, todo mundo tem uma opinião sobre o que é melhor. Mas muitas vezes as opiniões são pessoais e são enviesadas. E os dados, o que eles nos permitem hoje? Evitar esse approach que é baseado numa opinião pessoal, num gosto pessoal, para uma evolução de uma comunicação que ela é organizada a partir daquilo que faz sentido de fato. Então, cada vez mais, a gente é capaz hoje, com a disponibilidade dos dados, entender como formular campanhas que vão entregar melhores resultados do ponto de vista de assertividade, porque eu sei com quem eu estou falando, o como eu estou falando e o onde eu estou falando. Você é Chief of Growth Officer e eu queria perguntar o que você faz lá. Também já abro a oportunidade de você falar da sua carreira, como você chegou aqui. Legal. Esse papel é um papel que ele não é tão novo, né? Mas ele surge principalmente no universo das empresas de tecnologia, que é um papel que vai buscar canais e modelos de crescimento para o negócio, né? Então, é um papel que está muito relacionado a desenvolvimento do negócio. Eu, particularmente, atuo em 3 frentes atualmente, né? É uma frente de aquisição de novos clientes, ou o que a gente chama de novos negócios. É uma equipe que está focada em entender quais setores, quais indústrias, quais segmentos que oferecem oportunidades. Então, o meu time cuida de fazer esse approach e entender como que a gente traz esses clientes novos para a agência. Uma segunda via, né, que é o marketing propriamente. Então, como que eu trabalho a imagem da Endol, promovo as nossas soluções e os nossos colaboradores para poder impactar esses prováveis clientes. E no terceiro pilar, eu penso muito em o que eu posso oferecer para esse possível prospect, que produtos e serviços que eu posso desenvolver internamente que vai atender a uma dor ou uma necessidade desse prospect. Então, o meu trabalho hoje, ele se dá nesses 3 pilares. Eu tenho formação em publicidade e propaganda, em relações públicas, com especialização em marketing. Eu trabalhei, eu costumo falar do lado de cá do balcão anteriormente, né, como cliente. Eu comecei a minha carreira ainda em Minas. Depois eu mudei de lado do balcão, eu deixei de ser um cliente para poder ser um prestador de serviço. Eu vim para uma agência de comunicação corporativa, a MSL Andreoli. Fiquei lá por 10 anos e meio, construí uma trajetória dentro da agência. Depois desses 10 anos e meio, eu saí e fui explorar um outro território, um outro mercado, que é o de marketing de conteúdo. Eu tive a oportunidade de trabalhar na Rock Content por aproximadamente 5 anos, uma startup de Minas que cresceu no mercado brasileiro e depois um processo de internacionalização. Eu tive a oportunidade de participar dessa expansão para o mercado dos Estados Unidos e do Canadá. Fiquei lá por 5 anos, como eu disse, cuidei de vários times e frentes, sempre na área comercial, então aquisição de clientes e retenção de clientes. E com este movimento da Endol, como eu disse, do fundador adquirir novamente o controle da empresa, houve a oportunidade de voltar a operar e a trabalhar de novo no mercado de comunicação corporativa, onde eu tinha uma base, né? Tenho raízes muito fortes, o coração bateu muito forte com a possibilidade de voltar a trabalhar com comunicação corporativa. E aí não mais num papel de linha de frente com o cliente, no atendimento de cliente, mas num papel mais de gestão, como a gente falou agora, pensando em adquirir novos clientes, pensar em soluções para atender as necessidades desses clientes e promover a agência no mercado. Leandro, eu fiquei pensando aqui também, né, por ter
esse foco específico na questão do marketing de influência, né, de como seus clientes se apresentam, a questão da ESG deve ser muito importante, um tema muito importante no momento de você criar essas campanhas, acredito, né? Como que tem muita... a empresa já procura com essa finalidade, ou vocês têm que também pontuar que é um tema importante, já tem essa conscientização de procurar isso como estratégia de marketing também? Sim. Eu acredito que as empresas, né, as grandes marcas hoje já estão atentas Sim. ao tema, né? Isso já é parte da preocupação delas, né? É uma evolução, eu acho que natural. E nós, como agência de comunicação corporativa, é como se nós tivéssemos duas grandes frentes de atuação, né? Todas duas vão ajudar na construção e na preservação da reputação. Uma, no que diz respeito a construir marcas, né? Então é isso que a gente vai aproveitar dessas oportunidades. As empresas, elas precisam de uma licença para operar, né? E essa licença é uma licença simbólica, porque é perante a opinião pública, e muitas vezes ela é também regulatória, legal, ela Sim. precisa de uma licença. Então, o nosso trabalho de comunicação é equalizar essas duas licenças, garantir que elas estão comunicando adequadamente com o público com o qual ela precisa se comunicar, para ela ter essa licença simbólica, ela precisa fazer com que os interesses dela, quando eu digo ela, a empresa Sim. ou a marca, coincida com interesses que também são interesses da sociedade, né? Se houver esse descasamento de interesses, esse descasamento dessa licença social para operar, a gente vai cair num ponto que é de crise. Então, o meu trabalho deixa de ser de construção de reputação para eu ajudar essa marca ou essa empresa a construir, a reconstruir a sua imagem, porque ela operou, ela agiu de uma maneira descolada dessa licença social que ela tem ou dessa licença legal e regulatória que ela precisa seguir. Então, a gente tem casos tanto de construir reputação, mas também casos de preservar a reputação, porque justamente ela deixou de lado essa preocupação com o ISG, por exemplo. Eu ia te fazer essa pergunta no finalzinho que você começou a falar. É mais comum de procurar quando já está na crise ou né, para reconstruir talvez alguma situação ou não? Geralmente é preventivo. A gente anterior, né? tem os dois, né? Tem um termo que a gente usa muito que é criar um colchão para o momento de crise, né? Sim. Então, o processo de construção de reputação é criar esse colchão que na hora que for necessário ela está preparada para reagir mais rapidamente, né? A gente vive numa sociedade hoje que a velocidade da informação é muito rápida, né? Eu lembro que quando eu comecei a trabalhar com comunicação corporativa, quando a gente tinha um problema, a gente recebia uma ligação de um jornalista pela manhã, a gente tinha até o final da tarde para poder dar uma resposta. Hoje ele já nos liga com a notícia publicada, porque já está no online. Então eu tenho que ser muito mais rápido. Então, as empresas que têm esse trabalho preventivo de gestão de riscos e de gestão de crise, ela age muito mais rápido, ela evita que esse trauma seja maior do que ele de fato pode ser. Então, a gente trabalha muito com prevenção, mas, infelizmente, a gente tem casos de empresas que não se preparam ou não focaram naquilo. Ou porque, às vezes, também é uma fatalidade, é algo que não se esperava por aquilo e aconteceu. Então, a gente tem esses dois perfis de clientes. Aqueles que chegam porque querem construir reputação e a gente faz esse trabalho constante de ficar atento a possíveis riscos. E você tem empresas que chegam porque elas já estão numa crise ou com uma situação muito crítica que ela precisa resolver. E você pode contar pra gente alguns desses projetos, assim, o que foi mais bem sucedido ou que você gostou de participar? Vamos lá. Quando a gente falou aqui, né, de construção e de proteção, os casos mais bem-sucedidos de proteção são aqueles que justamente não vieram a público ou quando vem de uma maneira muito mais sutil, Amém. né? Amena, perfeito, né? A gente conseguiu, de fato,
ser bem sucedido no nosso trabalho, que é convencer os públicos de que aquilo ali eventualmente foi uma fatalidade, que a empresa tomou todas as medidas cabíveis. Esses são os casos que, infelizmente, a gente não pode contar, Sim. né? O sucesso do nosso trabalho Sim. foi justamente preservar e a gente não conta. Mas, ao longo desses 30 anos de história da empresa, a gente se notabilizou e é reconhecidamente no mercado uma agência que cuida de gestão de crise para setores que têm issues e questões sensíveis, como bebidas, tabaco, defesa. A gente sempre trabalhou muito bem nessas questões. No que diz respeito à construção de marca, é mais legal, né? A gente pode falar e a gente sente orgulho de contar os vários casos que ao longo desses anos a gente teve a oportunidade de trabalhar. Mais recentemente, dentro dessa visão 360 que eu mencionei no início da conversa, que é trazer outros públicos para participar das conversas, a gente tem trabalhos bem-sucedidos agora com a participação de influenciadores. É um nicho de mercado muito forte, é uma tendência muito forte. Eu acho que todo mundo hoje é influenciado de alguma maneira por algum influenciador, né? A gente teve um primeiro boom que eram celebridades mesmo, grandes influenciadores que pautam conversas. Eles são muito bons para poder chamar atenção para um tema, né? Eles geram brand awareness, que a gente fala. Eles impactam uma grande quantidade. Mas a gente vem notando, e particularmente a gente acredita muito também na combinação desses grandes influenciadores com influenciadores de médio e pequeno porte. Por quê? Porque eles têm uma característica muito importante, que é a capacidade de engajamento. Se um grande influenciador ele fala com muita gente, um influenciador menor ele consegue engajar de fato. É o sentimento, é um termo em inglês, né, que a gente tem, que é o people like me. Ou seja, uma pessoa como eu que está falando, que sofre daquele problema ou identifica aquela mesma dor, e aquilo ali tem um senso de identificação. Outra característica também de trabalhar com esses pequenos e médios influenciadores é regionalização. Isso me permite sair do eixo Rio-São Paulo, não só porque o custo, né, de engajar com um grande influenciador é mais alto, mas tem uma questão, nós somos um país continental, né? As marcas precisam comunicar com públicos que estão dispersos no país, né? Sejam em capitais, sejam no interior. Diversidade cultural muito grande. Totalmente. Né? A gente tem um cliente, e aí dando um exemplo mais prático, que é a Associação Brasileira de Concessões de Rodovia, a BCR. Para eles, a gente trabalha com influenciadores regionais, que permite que eles levem a mensagem para a audiência, mas para uma audiência que está ali no entorno dessas rodovias. Então, a gente fala de qualidade dessas rodovias, a gente fala de segurança, mas, ao mesmo tempo, a gente promove o entorno, ou seja, a rodovia está sendo usada por pessoas que vão usá-la mais ainda naquele entorno. Outra característica de trabalhar com esses influenciadores é a questão da cocriação. Ninguém melhor do que o influenciador conhece a própria audiência, né? Então não dá para uma marca chegar e achar que ela conhece tão bem aquela audiência e determinar qual é a mensagem. A gente fala muito de cocriação, né? Em que a gente vai discutir com o influenciador qual que é a melhor abordagem. Aí um exemplo, a gente trabalha para a marca de sorvetes Bacio Delatte. Recentemente eles estavam inaugurando uma loja, não era nem inauguração, mas precisavam promover a loja do aeroporto de Brasília. E numa iniciativa de cocriação com influenciadores locais, a gente identificou que uma conversa natural seria eles mostrarem o que pode ser feito no aeroporto enquanto espera um voo. Todo mundo passa por isso, né? Você está no aeroporto, o que eu faço? Então, de uma forma muito natural, orgânica, espontânea, esses influenciadores mostraram o produto, mostraram a marca, ajudaram aos usuários do aeroporto a lembrar que tem uma loja de sorvetes Bacio Delatte dentro do aeroporto, num ato ali de uma iniciativa que foi co-criada com eles, porque era a experiência
real deles de o que eu faço no aeroporto enquanto eu espero o meu voo. Sim. Leandro, e acho que está terminando, mas eu preciso fazer uma pergunta, que eu pensei aqui. Você falou da dificuldade da questão da velocidade da informação, né, o dano que isso pode causar, e eu fico imaginando que deve ser uma dificuldade para vocês também a questão da desinformação de fake news, né? Existe uma estratégia específica para isso também, porque você precisa lidar com, eu acredito, né? Que às vezes a desconstrução da reputação é feita com base em desinformação e fake news. Isso é muito grave hoje. Como que isso funciona para o marketing, assim? Só para eu entender como funciona na prática. Certamente, fake news é uma das grandes preocupações, né? E fake news, eu acho que ela se combate com uma comunicação cada vez mais aberta e mais transparente, né? As marcas e as empresas estão sendo obrigadas a comunicar mais frequentemente e com mais clareza. É fundamental para combater desinformação e fake news que você tenha canais oficiais seu de comunicação, que você se comunique com frequência e regularidade com outros públicos que vão ajudar no momento que uma fake news começa a circular, você vai ter pessoas que já estão cientes, já conhecem sobre você e elas vão ajudar a desmistificar ou a trazer a verdade à tona. Então, eu acho que o surgimento das fake news, elas obrigam esse trabalho mais forte ainda de comunicação. Só para encerrar agora o programa Encontros com o Futuro, e eu quero perguntar de visões de futuro, tanto da empresa quanto do setor. Eu acho que como empresa, acho que juntando tudo que a gente falou aqui, eu acho que a comunicação corporativa, mais do que nunca, ela vai ter um papel e um lugar à mesa das empresas e marcas. Ela tem esse papel crucial para construir reputação, e construção de reputação passa por isso que a gente falou aqui, de desmistificar, de trazer a verdade, de conseguir a licença social para operar, ajudar, inclusive, muitas vezes a conseguir a licença regulatória ou legal para poder operar, e passa por dados, né? Garantir que a gente está se comunicando de uma forma adequada, com a audiência adequada, usando os formatos mais adequados, os canais mais adequados. Então, é uma combinação de tudo que a gente falou aqui, de dados, de preocupação com ESG e de encontrar aí uma forma de proteger as marcas no seu lugar dentro da sociedade, né? As empresas têm um papel importante a cumprir e a comunicação corporativa vai caminhar ali lado a lado, ajudando elas a se posicionarem corretamente. Muito obrigada, Leandro. Foi ótima a sua participação. Foi certamente uma aula. Foi um prazer ter você aqui. Eu que agradeço.